Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Spaneca. O meu nome é João Blanco. Hoje, em termos de painel habitual, estou sozinho, visto que nós estamos hoje na presença de um convidado e já lhe passo a bola um bocadinho, mas só para dar o contexto que nós, como somos 4 este ano no painel residente, adotámos a política de com convidados só virmos 2, para ser uma coisa mais interessante, digamos assim. E hoje era suposto ser eu e o Canhoto, mas o Canhoto está lá numa montanha onde não há net de todo. Portanto, agora à última da hora tivemos essa dificuldade, mas vou aqui eu falar aqui com o nosso Rui, o Giga do Passos na Gira, se preferirem. Rui, está tudo bem? Está tudo. Muito obrigado pelo convite. Era para estar com vocês, neste caso para estar contigo. Mas pronto, muito obrigado pelo convite. Obrigado nós e também por esta paciência em termos técnicos agora em off. O Rui é nada mais nada menos do que o diretor de marketing e comunicação no Passos Ferreira e para quem está dentro do meio do futebol sabe que o Passos vai fazendo coisas muito engraçadas a nível da comunicação, não falo só das redes sociais, que é que se calhar que as pessoas acompanham mais evidentemente, principalmente malta da minha idade, mas muitas coisas nestes tais da comunicação. Portanto, em primeiro lugar, só para dar um pouco também este contexto às pessoas, porque quando falamos do Passos Ferreira nós estamos a falar do clube com mais recursos em Portugal, em tudo o que seja, quer desportivamente, quer comunicação, whatever. Portanto, queria te perguntar que tipo de condições é que existem, evidentemente, portanto, ou seja, com quantas pessoas é que trabalhas, quantas pessoas é que são do departamento, se existem limitações em termos de equipamento técnico, se existe liberdade criativa máxima. Quero ter só um bocadinho esse contexto, se conseguires partilhar alguma coisa. Sim, pá, as condições aqui são de outro mundo, não são nada. São condições bastante básicas e bastante limitadoras daquilo que é o nosso trabalho. Por isso é que eu costumo dizer que nós aqui no Passos acabamos por nos tornar especialistas a fazer omeletes sem ovos, porque a verdade é que temos muitas dificuldades e isso é algo transversal a toda a realidade do clube, não é? Desde a parte do futebol profissional, a parte da formação, a parte do scouting, a parte do departamento médico, alta performance, etc. Todos te dirão que, obviamente, não trabalham com os recursos que desejavam trabalhar. Nós aqui temos a felicidade de trabalharmos num departamento onde temos total liberdade para fazer aquilo que queremos, em termos criativos, mas também o temos porque fomos conquistando essa confiança ao longo dos anos e as pessoas, neste caso, principalmente o presidente do clube, foram percebendo a nossa estratégia, o que é que nós estávamos a fazer e foram percebendo que esta seria a nossa maneira também criativa de ultrapassar aquilo que são as dificuldades do clube, que são os parques de recursos humanos. A nossa equipa de marketing e comunicação tem quatro pessoas neste momento. Portanto, é uma coisa muito curta e que nos obriga aqui a muita polivalência. Obviamente, a recursos financeiros também parcos, uma vez que nós não temos grande capacidade de investimento em, sei lá, por exemplo, em paid media, só para dar aqui um exemplo. E também parques recursos materiais, desde as câmaras que temos, lentes, microfones, luzes, etc. Portanto, por isso é que o nosso trabalho às vezes também sai tão tosco. Mas a verdade é que nós temos essas dificuldades naquilo que é o desenvolvimento do nosso trabalho, mas vamos combatendo isso, por um lado, com muita criatividade, que eu acho que é a nossa principal arma, mas também com muita polivalência e muita dedicação dos profissionais que estão connosco e de algumas parcerias que conseguimos criar e que no final do dia conseguimos fazer e dar vida a muitas das ideias que temos. Há muitas que também
morrem à partida. Quer dizer, não morrem, ficam num estado letárgico à espera que possam ser ressuscitadas, se E calhar, no reutilizadas de futuro alguma próximo. forma, não é? É, mas sim, é muito dentro disto aquilo o que vamos aqui fazendo. Felizmente a malta que está comigo é muito dedicada. Os parceiros que temos conseguido ao longo dos anos têm sido absolutamente incríveis, de maneira a fazer muitas das coisas que fazemos, porque de outro modo era absolutamente impossível, porque eu conheço clubes que têm uma realidade financeira e de recursos humanos e recursos materiais muito parecida com a nossa, e há algumas até com com um bocadinho mais de recursos, e a verdade é que se calhar não conseguem ter os mesmos resultados e a mesma exposição que nós acabamos por ter. Certo, e antes de passar para as outras perguntas que tenho para ti, queria deixar duas notas. Em primeiro lugar, também por ser sinónimo daquela questão da criatividade que tu dizias e dessa ser a vossa principal arma, o que eu, pelo menos de fora, evidentemente, concordo e também queria algum carinho sentimental. Portanto, o que eu tenho para mostrar, e eu só não estou a partilhar aqui pelo Skype, porque isto às vezes até desformata tudo, quero ver se tu consegues ver por aqui, se não envio-te também pelas vias que tenho contigo. Que é Uhum. exatamente uma foto de 3 membros do 78 na Thinking Football, com o Senhor Castor. Portanto, pois pá, esqueci completamente, tu tinhas dito em off, não me estavas a conseguir ver bem, mas eu mando-te aqui Sim, pelo sim, sim. privado. Pá, Sim. e é uma coisa engraçada, ou seja, nenhum destes três, eu incluído, temos essa ligação de adepto sentimental ao Passos Ferreira, mas e estavam muitas outras mascotes também de clubes de lá. Uhum. Tivemos essa. Pá, fizemos essa questão de tirar essa foto e achei engraçado, porque eu fui recuperá-la hoje a fazer pesquisa e achei engraçado. A segunda nota é exatamente o teu fundo, portanto, tens aí uma camisola do Passos Ferreira com o badge da Liga dos Campeões e queria te perguntar que memórias é que tens dessa altura, numa altura em que ainda nem sequer trabalhavas no clube, portanto, quando vivias, presumo eu, a coisa de outra forma. Olha, relativamente, se calhar começo pela parte da mascote, que é uma parte que me é muito querida. Esta mascote foi desenvolvida no âmbito da participação do Passos no programa No Filho da Pu, da SIC Radical. Curiosamente, também mais ou menos ali na altura em que depois conseguimos a qualificação para o playoff da Champions. E a verdade é que, pá, a mascote, quando eu cheguei cá, ela basicamente era utilizada nos jogos, não era o que é hoje. Ou seja, ela hoje tornou-se quase um ponto central da nossa comunicação. Nós, à falta se calhar de figuras com um peso histórico a nível nacional para trabalharmos aqui a nossa comunicação, na altura em que eu vim para cá, nós decidimos agarrar no Castor e transformar e dar-lhe essa carga icónica à mascote. E hoje o Castor é surreal. A gente sai com o Castor à rua e é como ir ao lado do Cristiano Ronaldo. É uma coisa absolutamente incrível. As pessoas param os carros para tirar fotografias. É uma coisa incrível. E a verdade é que isto vem muito da narrativa que nós construímos em termos de comunicação, da estratégia que definimos em termos de comunicação, e em que um dos pilares era precisamente colocar o Castor no centro dessa estratégia. E o facto de vocês terem sentido vontade de tirar esta fotografia é um sinal de que alguma coisa nós fizemos bem. Quanto aqui à camisola, isto é. Eu olho para esta camisola todos os dias quase como para continuar a acreditar que o Passos pode um dia voltar aos patamares onde já esteve. Esta é uma história absolutamente inacreditável. Ver o Passos jogar, ou antes do Passos jogar, ouvir o hino da Champions, eu confesso que é daqueles momentos que tu nunca mais na vida vais conseguir esquecer. Eu fui à Rússia
ver o jogo com o Zenit, e fui como adepto, porque eu só entrei como dirigente e funcionário do clube na época 2017-2018, isto estamos a falar na época 2013-2014, e estar na Rússia, em São Petersburgo, a ver o Passos e ouvir o hino da Champions, pá, é daquelas coisas que, por muito que eu tente descrever, é muito difícil. Eu lembro-me de estar no estádio, olhar à minha volta, estar toda a gente a chorar, uma coisa assim, uma carga emocional enorme. E a verdade é que pá, é se calhar o pináculo desportivo do Passos, na realidade, mas é também digamos assim, um fator de motivação de pensar, ok, nós já lá estivemos, porque é que não havemos de estar? Eu digo muito aqui à malta do nosso departamento, marketing e comunicação, eu digo-lhes sempre, pá, nós temos que jogar como se quiséssemos, jogar não, perdão, trabalhar como se quiséssemos conseguir a qualificação para a Champions. É dessa maneira que nós tentamos trabalhar, nós queremos pôr o passo sempre no topo, é essa a nossa função, mesmo que estejamos agora na segunda divisão, mesmo que tenhamos tido épocas menos positivas em que quase não ganhavam, não interessa, nós fora do campo temos que trabalhar para ir para a Champions, e é um bocadinho esta a simbologia da camisola, que não é só o carregar das memórias, mas também uma fonte de motivação. Exatamente, portanto, não, gostei bastante dessa interpretação, ou seja, desse tentar olhar não como um passado, mas como um objetivo futuro. Achei bastante engraçado. Fazendo também o gancho sobre o que disseste, ou seja, só entraste no Passos Ferreira há coisa de 7 anos, com esta época acho que faz 7 anos, mais ou menos. Portanto, tanto tempo no clube que te é bastante próximo, mas é sempre o mesmo contexto. Portanto, aqui a minha principal pergunta é: qual é que é o principal fator que te faz conseguir ficar no mesmo contexto e reinventar-te constantemente, procurar sempre essa tal criatividade, principalmente porque, creio eu, obviamente, fazer conteúdos criativos e bons conteúdos, eu acho que até é a parte fácil, mas se calhar fazer um conteúdo melhor do que o anterior, se calhar já é a parte difícil. E queria te perguntar se partilhavas dessa ideia e o que é que te consegue motivar nesse aspecto. Não, é verdade, olha, e eu posso dizer que nós sentimos muito isso, por exemplo, nas camisolas este ano, no desenho das camisolas, porque eu acho que as nossas duas últimas camisolas alternativas, pá, foram absolutamente incríveis. Então a preta foi um sucesso de vendas absurdo, que nós não conseguimos prever o sucesso que aquela camisola teve, foi absolutamente incrível. Nós elevamos muita fasquia e este ano deparamos com, epá, como é que a gente iguala o nível a que esteve nos últimos anos. E há alturas em que até consegues, em que lá vem uma ideia, boa e tu consegues superar. Por vezes essa ideia não vem e acabas por algo se calhar um bocadinho mais fraco, que na minha opinião é o que aconteceu este ano. Acho que não fomos propriamente felizes naquilo que foi os nossos equipamentos, embora sendo do Paço são sempre bonitos, mas eu acho que estão aquém do que foram os últimos anos. E essa é sempre um bocadinho a dificuldade, mas também é o desafio, é esse o reinventar. Por exemplo, nós sentimos isso muito com o calendário do Castor, porque se há equipas em que tu até consegues brincar e acabam sempre por surgir coisas novas, há equipas que na realidade nem são de uma cidade com algo muito característico, ou o próprio clube é aquele pãozinho sem sal, como eu costumo dizer, que não tem nada que dê para brincar, ou então tipo, é naquela situação sempre recorrente, e portanto isso obriga-nos sempre aqui a reinventar-nos e lá está, e a puxar um bocadinho da nossa criatividade para ir atrás das coisas. E depois, pá, umas vezes consegue-se e consegue-se superar o que já foi feito, noutras se calhar ficamos aquém, e quando ficamos aquém, o sentimento é de, ok, se calhar este ano não correu bem, no próximo vamos ter que levar a fasquia. Portanto, isto funciona sempre como uma bolha de motivação para aquilo que é o nosso trabalho. Certo, e é isso de pegar nessa questão do calendário um bocadinho mais à frente também, porque
Está, como também percebes claramente, é uma questão muito mediática e se calhar é a vez que mesmo quando o Passos de Ferreira se calhar não está num grande palco, por exemplo, agora a Primeira Liga, no caso atual, é aquela vez do ano pô, onde temos a certeza que vamos ouvir falar do Passos de Ferreira, é no dia do sorteio da Liga. Mas pegando também por aquilo um bocadinho que eu estava a dizer, que é neste tempo que estás no clube, que já é bastante, já viveste muita coisa também a nível desportivo, ou seja, já tanto acompanhaste uma descida de divisão como uma subida. Queria te perguntar quais é que são as diferenças, se é que existem, evidentemente, em comunicar nas redes sociais e não só num bom momento desportivo e num mau momento desportivo. Oh, são, as diferenças são inúmeras, desde logo porque se tu estiveres bem, vale tudo. Se tu estiveres bem, qualquer coisa que tu faças, vale tudo. Quando estás na modo baixo, tens que te limitar um bocadinho. Nós aqui no Passos, nós sempre, quando nós definimos esta estratégia, nós pensamos assim, ok, nós vamos brincar com os outros, nós vamos de alguma forma provocar os outros, temos que ter a capacidade de encaixe quando isso se virar contra nós. E a verdade é que, sei lá, por exemplo, nós quando fizemos os vídeos, as mensagens de Natal, nós fazemos sempre um vídeo com uma mensagem de Natal, e nós, nos últimos 2 anos, fizemos vídeos a gozar com o nosso mau momento, ou não necessariamente a gozar com o nosso mau momento, no caso, no ano em que depois acabamos por descer, estávamos a brincar com o facto de estarmos em último. O ano passado, quando ali no Natal as perspectivas de nós estarmos na luta pela subida já eram parcas, tentamos de alguma forma brincar com a situação e criar aqui alguma motivação para manter esse objetivo vivo, não é? E portanto nós tentamos mesmo quando as coisas não correm bem não desviar muito o que é a nossa linha. Contudo, para nós o fundamental aqui é perceber, ok, como é que os nossos adeptos vão interpretar isto? Porque na realidade, se tu estás num mau momento, mas continuas a fazer o que fazes quando estás num bom momento, para quem não é adepto do Passos, para quem não é sócio do Passos, isto não deixa de ser conteúdo de entretenimento, acaba por ser mais ou menos indiferente. Só que nós temos que perceber que representamos uma instituição e que essa instituição tem sócios e tem adeptos, e portanto a nossa prioridade tem que ser a comunicação para eles. E portanto, nós quando fazemos essa comunicação mais descontraída numa fase menos positiva, temos que ter aqui alguns cuidados. Eu costumo dizer que aqui ao pessoal que não há ideias proibidas no passe, e nós há situações em que roçamos mesmo ali o limite, se calhar, do que é o aceitável para um clube de futebol. Mas a verdade é que quando estamos nesses maus momentos, como foi a época de 22-23, aí se calhar sossegamos um bocadinho os cavalos e as coisas não estão bem, e os nossos adeptos também não querem propriamente que nós sejamos aqui alvo de chacota. Obviamente, quando tu estás bem, tudo é brincadeira, tudo serve para comunicar, tudo serve para trazer gente ao estádio. Estando numa primeira divisão, o mediatismo e o alcance que tens é muito maior do que estar a trabalhar numa segunda divisão. A segunda divisão é muito complicado, trabalhar. Nós já sentíamos uma parte significativa do que nos levou a adotar a estratégia de comunicação e marketing que temos neste momento no Passos, teve que ver com a falta de mediatismo que o clube tinha. Ou seja, tu vês os programas de televisão, 3 clubes. Abres os jornais, metade do jornal fala de 3 clubes e depois vinha assim um quadradinho a falar do Passos. As rádios não davam notícia nenhuma sobre o Passos. E então muita da nossa estratégia passou por, ok, nós vamos pôr as pessoas a falar sobre o Passos. E nós na primeira divisão tínhamos a noção de que aquilo que estávamos a fazer estava a ter muito resultado, porque
recorrentemente éramos notícia, as notícias que surgiam sobre o Paço acabavam por surgir a reboque daquilo que nós íamos fazendo. Na segunda divisão é muito mais complicado de nós conseguirmos esse espaço. Obviamente que lá está, em alturas como a do calendário, nós ainda vamos conseguindo essa atenção, digamos assim, mas o resto do ano, se tu não estiveres bem desportivamente, a segunda divisão um clube de segunda divisão é completamente ignorado. Eu via muito, por exemplo, os conteúdos que a Liga produz. O ano passado era constantemente o AVS, o Santa Clara, o AVS, Santa Clara, porque eram os que estavam a ganhar, eram os que estavam na modo de cima e raramente faziam conteúdos connosco. E, portanto, há sempre esta diferença. O desafio, naturalmente, também é maior, as dificuldades são maiores, mas no final do dia, quando acabas por ter resultados, a satisfação também acaba por ser maior. Certo, ok. E evidentemente já ligaste muito bem aí as diferenças e indo também um pouco ao encontro desta pergunta, portanto, digamos que uma parte 2, e espero que não interpretes aquilo que eu vou dizer mal. Mas no fundo, ou seja, o Passos e essa estratégia que tu foste dizendo requer muita abertura, muito humor também para lidar com situações menos boas, com os seus limites, como também já disseste, mas regra geral existe uma enorme leveza e abertura na comunicação do Passos. E o que eu queria perguntar é que se tu achas, se estivesses num contexto, digamos, ou se calhar mais exigente a nível de resultados, ou se calhar ali com adeptos também um pouco mais aguerridos, digamos assim, como se calhar contexto, nem preciso dizer dos três mais grandes, não é? Estou a falar ou de um Vitória, ou de um Famalicão, ou do que seja. Achas que dava para fazer da mesma forma? Olha, eu digo sempre isto. Tu podes pegar na mesma receita, tentares fazer com uma panela diferente e fazeres com ingredientes de marcas diferentes, o resultado tenderá a ser diferente. Eu não acho que esta estratégia resulte em todos os clubes em Portugal, de longe. Há claramente clubes onde a estratégia teria que ser completamente diferente, a abordagem teria que ser diferente. Há clubes onde, por exemplo, nós temos muito foco naquilo que é o adepto. A nossa comunicação é muito focada no adepto, a mensagem para o adepto, a envolvência do adepto. Essa é muito a nossa preocupação. Há clubes onde a preocupação tem que ser mais, se calhar, a promoção do atleta, a promoção da equipa, a promoção do estilo de jogo. Isso vai variar um bocadinho de clube para clube e, obviamente, que tu, enquanto profissional de marketing e comunicação, terás que sempre te adaptar a isso. Eu não acho que este modelo do Passos, como te dizia, resulte em todos os clubes. A verdade é que, não tendo sido o Passos pioneiro de absolutamente nada, porque nós não inventamos a roda, tudo aquilo que nós fazemos já naturalmente alguém fazia. O que eu acho que aconteceu é que nos últimos anos percebeste que mais clubes adotaram esta comunicação mais ligeira, se calhar focada só numa rede social ou fazem-no de uma forma não consistente como nós fazemos, mas os adeptos os clubes perceberam que os adeptos começam a gostar deste tipo de conteúdos, começam a gostar mais destas abordagens descontraídas, destas picardias simpáticas, se é que posso usar esta expressão, entre os clubes, e eu acho que isto, no final do dia, acaba também por ajudar um bocadinho ao fair play, ou pelo menos é com esse intuito com que se faz as coisas. Sei lá, por exemplo, eu lembro-me, o ano passado tivemos um bife na brincadeira com o Leixões, mas era uma coisa muito de picarmos um ao outro, mas construir uma relação entre os clubes e os seus adeptos. E, portanto, eu acho que isto no final do dia acaba por ser positivo. Agora, eu percebo o que é que tu queres dizer, se calhar, não é? Olha, hoje o Benfica perdeu, não é? Se calhar se brincar com a derrota do Benfica, o próprio Benfica brincar com a derrota do Benfica, é
era proibitivo, não é? E, portanto, há que perceber o contexto, há que perceber onde é que tu estás, qual a identidade do clube, porque o Passos também não era assim. E aquilo que aconteceu foi que nós, de uma forma muito calculista, fomos experimentando coisas e até chegarmos a um ponto em que isto se torna uma identidade e em que isto se torna uma matriz do que é a tua comunicação. Há muita experimentação por trás, há muito tentar perceber até onde é que podemos ir, há o tentar convencer as pessoas, principalmente em primeiro lugar, quem está a gerir o clube, e numa segunda fase os nossos próprios adeptos, de que isto é algo que tem um intuito e que o intuito não é de forma alguma beliscar aquilo que o clube representa e aquilo que o clube é, mas sim, se calhar, dotá-lo do maior reconhecimento. E eu tenho a certeza que hoje a marca Passos, mesmo na segunda divisão, acaba por valer muito mais do que algumas marcas, clubes na primeira divisão, precisamente por causa daquilo que nós construímos, da imagem que construímos em cima do clube. Obviamente que se naquelas primeiras tentativas que nós fizemos, se os nossos sócios nos tivessem de alguma forma passado um feedback negativo, rejeitassem aquilo que estávamos a fazer, isso teria morrido à nascença e nós teríamos procurado outros caminhos. Se calhar teríamos nos destacado porque fazíamos mega edições de vídeo, não sei, estou aqui a falar, teríamos que encontrar outras soluções. Felizmente, até porque não temos orçamento para grandes coisas, o pessoal acha piada às nossas cenas toscas e, portanto, isto permite-nos trabalhar mais com base na nossa criatividade e se calhar menos naquilo que é a qualidade de vídeo, a qualidade de som, a qualidade de fotografia, e conseguir com isso os objetivos e os resultados a que nos propomos. Certo, e gostei muito também dessa, como falas, dessa adaptabilidade, no fundo, tanto quer seja a recursos, quer seja a contexto, e acho isso também bastante importante, como disseste. E presumo, obviamente, que se é essa a estratégia da equipa, presumo que é o que acham que é o caminho certo a fazer, quer seja para o passo, ou quer seja para o contexto geral. Portanto, essas picardias que tu falas muito, eu pelo menos associo bastante à Bundesliga. Portanto, vemos muitas vezes o Frankfurt leva 5 do Bayern e o Werder Bremen também levou. Portanto, vão para o Twitter dizer, eu sei como é que tu te sentes, blá blá. Uma coisa desse género. O que é que achas, no fundo, que medidas, que evoluções, acho que não é bem uma questão de medidas, acho que é mais de evolução, é que tem de existir no futebol português no geral para se caminhar para algo mais aberto e algo menos fechado, e isto se achas que é algo possível e visível, se não achares, manda tudo o que eu disse para o lixo. Não, eu gostava que assim fosse, percebes? Eu bebo muito daquilo que... E foste muito feliz no exemplo que deste. Eu bebo muito daquilo que se passa na Bundesliga. Eu acho que a Bundesliga devia ser um exemplo para nós em muitas coisas, nisto da comunicação e do marketing também. Nós em Portugal, isto é um bocadinho, isto parece aquela conversa do coitadinho, mas é verdade, nós em Portugal anda tudo à volta de 3 clubes. Discutem só as coisas de 3 clubes. Eu há dias, por acaso, vi alguém comentar, não sei se era no Reddit ou no Twitter, já não sei, numa rede qualquer. Por exemplo, nós temos o Canal 11, numa semana em que o Vitória e o Braga iam jogar as competições europeias, perderam ali 5 ou 10 minutos a falar dos jogos do Vitória e do Braga, e depois estão tipo 45 minutos a discutir se o Pavlidis vai jogar com a chuteira branca ou vai jogar com a chuteira preta. Por amor de Deus, tipo, eu acho que isto é um problema profundo. Os clubes tentam combater isto, e principalmente os clubes de menor dimensão tentam combater isto, mas no final do dia isto é tudo muito engraçado e toda a gente acha muita piada quando o seu clube está a ganhar, não é? Portanto, é muito giro se o Porto tivesse dado 6-0 ontem ao Gil Vicente
e se o Gil Vicente tivesse feito um daqueles tweets, pronto, já chega, não marquem mais, os adeptos do Porto iam gostar muito, muito disto. Mas se fosse ao contrário, e porque a massa crítica que um clube como o Porto, o Benfica ou o Sporting acabam por ter, é incomensuravelmente maior, portanto o backlash se calhar até seria naturalmente muito maior, mas se fosse ao contrário, o Gil Vicente estar a dar 6 ao Porto e o Porto fazer um post tipo, ei, já chega, não marquem mais, isto caiu ao Carmo e a Trindade, não é? Tens o exemplo do Benfica, que ainda hoje não fez o tweet do 5-0 no jogo com o Porto. Este tipo de coisas acabam por, se por um lado eu acredito que isto seria muito positivo e que esse ambiente seria extremamente positivo, até por questões de fair play, porque tu quando brincas, sei lá, por exemplo, aquela história que eu te falava do Leixões, tu quando brincas com o Leixões e quando há ali os adeptos num tom de brincadeira uns com os outros, tu quando vais ao Estádio do Mar, ou se calhar quando a malta de Leixões vem aqui ao Capital do Móvel, se calhar já vem com uma predisposição diferente, vamos ver aqueles porreiraços, não sei o quê, e acabas por se calhar evitar alguns problemas. Obviamente que nunca vais conseguir combater tudo, há sempre malta que arranja problemas, mas a verdade é que contribuis para um ambiente mais positivo. E eu acho que nós, enquanto clubes, a comunicação tem esse dever, o dever de criar um ambiente mais positivo, não só para com os teus adeptos, que em primeira análise é para eles que tu trabalhas, mas para os adeptos das equipas contra quem tu vais jogar, só que depois passas também para o outro âmbito, e que aí já tens mais dificuldade em controlar, que é aquele ambiente de guerrilha que tu vês nos programas de televisão, nas análises que fazem, etc. Por acaso ainda hoje escrevia sobre isso. Hoje tiveste um jogo incrível em que o Penafiel faz uma remontada incrível depois de ter estado a perder por 3-0, ganha 4-3. E pronto, foi um jogo, não é? É a segunda liga, é o Penafiel Oliveirense, não interessa a ninguém, mas a semana passada no Porto Sporting foi uma coisa absolutamente épica, uma coisa absolutamente incrível. Acho que precisamos de encontrar aqui um meio termo, precisamos de ter mais cultura desportiva em Portugal, e acho que os clubes têm um papel fundamental nessa parte de educação, se é que posso dizer isto, dos adeptos. Certo, percebo essa tal promoção de fair play, no fundo, se levar com tudo com mais leveza e se relativizar um pouco tanto a derrota como a vitória, o ambiente também um pouco mais pesado acaba por se dissipar e acaba de ser uma bola de neve, porque se esse ambiente se dissipar, depois também permite outro tipo de brincadeiras. Não, e atenção, tipo, eu fico aziado quando a minha equipa perde, não é? Tipo, eu quando o Passos perde, a última coisa que me apetece é fazer um post nas redes sociais, é fazer o que quer que seja, percebes? Agora nós, enquanto responsáveis, enquanto pessoal que trabalha nisto, também temos que ter um bocadinho a noção de que passa também pelo nosso trabalho, se calhar o combater muito deste espírito negro que às vezes toma conta do futebol português. Certo, parece-me uma mentalidade acertada. Voltando um bocadinho atrás, porque tu disseste que a vossa comunicação é muito focada para os adeptos, e para o adepto, tu até utilizaste essa expressão e comparaste-se com outras possíveis e com outras estratégias que poderiam ser abordadas. Eu vou adicionar aqui uma coisa, e vais-me corrigir se eu estiver errado, que é, eu acho que, certo, existe uma enorme valorização do adepto, até porque várias vezes existe ali uma interação também em termos de bilheteira, ou seja, vem a estas horas e traz este, ou qualquer coisa. Até gostei muito do pormenor, que podes-me dizer também se é recorrente ou não, mas pelo menos eu não encontrei outro post em que fizessem o mesmo, porque no 11 inicial, agora do último jogo, fizeram 12 inicial, portanto fizeram a questão de escrever, não, tu também estás convocado, tu adepto, por isso mesmo. Portanto, duas perguntas. Em primeiro lugar, se isso é recorrente, já agora, só para simplificar aqui o meu pensamento. E a segunda era se também não existe, dentro dessa questão do adepto, uma comunicação um pouco mais virada para jovens também, porque é muito também à base da brincadeira, do meme, digamos assim,
que se calhar a malta mais velha não apanha tanto. E se isso acontecer efetivamente, qual é que é a reação da malta adepta mais velha também? Olha, isto do 12 inicial, lá está. Vai muito daquele espírito que nós temos aqui de fazer as coisas diferentes. O 11 inicial toda a gente apresenta. Nós este ano decidimos apresentar o 12 inicial, portanto, todos os jogos nós entramos em campo com 12 jogadores, anunciaremos sempre o 12 inicial, porque acreditamos que o adepto tem que ser o centro do espetáculo. Pá. Vocês obviamente que o cerne é o jogo, não é? Serão os jogadores, os treinadores, as táticas, etc. Mas a verdade é que o futebol enquanto negócio, e nós hoje temos que falar do futebol de negócio, porque o futebol paixão, aquele futebol que se calhar apaixonou muita gente, eu infelizmente acho que ele começa a desaparecer. Hoje quase todos os clubes são empresas. Hoje há muitos clubes completamente focados na vertente negócio e que se estão completamente a marimbar para o adepto. Aqui em Passos não, nós não queremos perder esta ligação aos adeptos, queremos que as pessoas percebam que para nós é importante ter adeptos, ter as pessoas do nosso lado. Por isso é que nós fazemos às vezes um bocadinho, percebo que às vezes não somos propriamente os mais amados na liga, porque a verdade é que nós questionamos muito a questão dos horários, e a verdade é que isto é absolutamente incompreensível. Pá. Nós ontem fomos jogar a Mafra às 2 da tarde, agosto, 32 graus. Isto não é benéfico para ninguém, não é benéfico para os jogadores, não é benéfico para o espetáculo, não é benéfico para os adeptos que estavam ali a levar com aquela temperatura a ver o jogo. Portanto, e nós sempre nos preocupamos muito com isso, temos sido muito críticos, porque nós, na época que descemos à 19ª jornada ou 20ª jornada, tínhamos 11 jogos realizados a dias da semana. E, portanto, nós também foi um trabalho da nossa comunicação insurgirmos-nos contra isso, porque nós acabámos, a gota d'água foi jogarmos em Portimão uma segunda-feira às 6 da tarde ou 7 da tarde. Nós tivemos jogos à terça, jogos à quinta, os nossos adeptos, os que trabalham, raramente conseguiam assistir aos nossos jogos. E depois temos a Liga a querer fazer um esforço, levar gente ao estádio, de querer promover o futebol és tu, etc. Mas a verdade é que depois vai jogar às 11 da manhã. Nós tivemos um jogo ano passado aqui em casa com o Mafra um domingo ao 12h45. Eu não sei como é que é em vossa casa, mas na minha casa ao 12h45 de domingo é para almoçar. Mas pronto, mas a Liga entendeu que porreiro era jogarmos um domingo ao 12h45. Isto é aquele tipo de coisas que não lembra a ninguém. E que ninguém me venha dizer que isto é por causa de audiências para o broadcaster, porque isto para o broadcaster também é mau. O que é que isto traz? Vender um jogo, sei lá, um Oliveirense Portimonense, um domingo às 11 da manhã com 200 espectadores no estádio, isso é que é vender um produto? Ou como estivemos agora no Mafra Passo, 300 pessoas, isso é que é vender um produto? Pá, eu não consigo conceber as coisas. E, portanto, nós, num futebol que maltrata o adepto, o futebol português maltrata o adepto, eu diria que o adepto em Portugal é talvez o ator menos interessante, ou aquele com quem as pessoas menos se preocupam, porque as preocupações são sempre a televisão, são sempre, claro, e algumas delas têm que ser, a questão se o clube A, B ou C vai jogar na terça, na quarta ou na quinta para as competições europeias, e aí atenção que acho que sim, acho que deve haver essa discriminação positiva. Contudo, o adepto é a última coisa que interessa. Ninguém quer saber se um adepto do Portimonense gostava de vir assistir ao jogo da sua equipa, à estreia da sua equipa na segunda divisão,
mas porque lhes meteram um jogo a uma segunda-feira às 6 da tarde em Vizela, ele não vai poder assistir ao jogo. E, portanto, eu acho que o futebol português precisa de repensar isso. Eu acho que o futebol português maltrata o adepto. Eu acho que nós temos que trabalhar seriamente em manter os adeptos interessados no futebol. E é muito nesse intuito que a gente trabalha. Nós hoje vamos a um estádio e, para além de vermos as parcas assistências que existem, depois percebemos que quem está cá num estádio está agarrado ao telemóvel, acaba por não estar a prestar muita atenção ao jogo, acaba por não estar muito envolvido, porque depois chega ao intervalo, não se passa nada, estão ali umas lonas estendidas no relvado e está a passar música nas colunas do estádio. E o interessante é perceber que alguns clubes já começam a mudar um bocadinho esse paradigma, começam a tentar tornar os intervalos em espaços interessantes, começam a criar as fan zones para antes dos jogos, chamar os adeptos, chamar as crianças, criar ali alguma ligação extra-jogo, porque nós precisamos disso para que as pessoas venham ao futebol. E isto para entroncar naquela parte que me perguntavas sobre as crianças. Se tentar transformar uma pessoa de 40 anos que é adepta do Porto, Benfica, de Sporting, de Boa Vista, não interessa de quem, em adepta do Paço, eu vou ter muita dificuldade. Nós quando escolhemos um clube não é fácil depois. Eu acho que é como dizia o Cantona, tu mudas de mulher, mudas de partido, mudas de religião, mas nunca mudas de clube de futebol. E, portanto, é muito difícil trabalharmos em faixas etárias mais avançadas. Por isso é que nós temos muita preocupação de comunicar com os mais novos. E comunicar com os mais novos, obviamente que ao nível do digital é muito recorrendo ao TikTok, e nós interagimos muito com os miúdos no TikTok, respondemos às mensagens todas que nos mandam. Lá está, numa perspectiva de criar simpatia numa primeira fase em torno do passe e possivelmente no futuro convertê-los em adeptos e em sócios do clube, mas também trabalhamos muito no offline, a ida às escolas com a mascota, as visitas que recebemos aqui de miúdos ao nosso estádio. Nós promovemos sempre muito esta aproximação. Lá está, um bocadinho naquela lógica de pequenino é que se torce o pepino. E, portanto, a estratégia dos clubes da dimensão do Paços, um bocadinho maiores, e certamente os clubes mais pequenos que o Paços, tem que passar muito por aí, porque tu quando nasces acabas por és bombardeado, lá está, como eu te dizia, na televisão, nos jornais, em todo lado, a internet. Porto, Benfica, Sporting, o Braga começa agora aqui a ter alguma visibilidade, mas a verdade é que se tu não te metes ali no meio, se tu não assinales, eu existo, olha para mim, vais ter muita dificuldade em conseguir captar e converter esses miúdos numa primeira fase em simpatizantes, depois adeptos e se calhar numa fase mais avançada em associados do clube. Espetacular, e sim, vocês são muito criativos nessa tal questão que tu dizias do estou aqui, olha para mim. E por isso mesmo queria pegar em coisas mais concretas. Portanto, tivemos recentemente os Castor Olímpicos. Vemos todos os anos também a tal questão do calendário que já mencionaste muitas vezes. Queria te perguntar qual é que foi essa tal ou rubrica ou conteúdo que gostaste mais de fazer, que te dá mais prazer, obviamente, em comum e em conjunto com a tua equipa. Pá, o calendário do Castor acaba por trazer um gosto especial, porque se calhar foi com ele que demos um step up naquilo que é o nosso trabalho e se calhar muito à custa dele é que também conseguimos a visibilidade alguma da visibilidade que hoje vamos tendo. Eu confesso, as coisas que mais prazer me dão aqui no Paços é aquelas
aquelas coisas feitas na hora, o marketing da oportunidade, como quando fizemos as camisolas do Eustácio, quando o Jorge Jesus se enganou, ou do cartaz dos Coldplay, no dia em que os bilhetes para o concerto dos Coldplay esgotaram. Esse tipo de coisas que acabam por se tornar virais e que nascem ali na hora, sei lá. Quando nós o ano passado tínhamos o Afonso Rodrigues do Famalicão, que foi emprestado pelo Famalicão a Passos para anunciar, nós ainda estávamos aqui um bocadinho a ver como é que o íamos apresentar e de repente rebenta aquela questão do cartaz da IKEA dos 78.500 euros e nós apresentamos o Afonso Rodrigues com recurso a isso. A mim dá-me muito gozo fazer esse tipo de coisas, aproveitar a atualidade para transformá-la em coisas do Passos. Obviamente que nós temos aqui coisas... A mim dá-me muito gozo, por exemplo, a revista. Nós temos uma revista, um Match Day Program, que nós distribuímos gratuitamente nos jogos do Passo em casa e é algo que para mim eu gosto muito de fazer aquilo e é uma peça que se calhar não tem a repercussão que tem muitas das coisas que nós fazemos, mas acaba por ser interessante porque é se calhar o único meio que uma faixa etária mais velha do Passos tem para aceder a conteúdos do Passo, ou seja, os jornais durante uma semana dão 2, 3 notícias pequeninas sobre o Passos e ali estamos a falar de uma revista de 20 páginas com conteúdos exclusivos sobre o Passo, entrevistas a jogadores, notícias sobre a formação, ativações de marketing, etc. E, portanto, essas são umas coisas que acabam por me dar um bocadinho mais de gozo, porque se calhar é sentir que é para isso que estamos cá, ou seja, para incluir toda a gente que gosta do Passos em torno do Passos e da vida do Passos. Certo, espetacular, e até por acaso não sabia disso, até porque nunca consegui ir ver um jogo aí à Mata Real. Já agora deixa-me fazer publicidade. Nós no nosso site temos lá todas as revistas, porque depois a seguir ao jogo nós fazemos upload das revistas. Se fores ao nosso site, tens lá no menu FCPF Magazine e consegues ver. Já vamos espetacular. na 104ª edição e, portanto, é uma coisa muito, muito gira. Espetacular, vou espreitar isso certamente, não fazia ideia. Até porque é, no fundo, uma tradição, digo eu, bastante inglesa que passaram no fundo para aí. Estava aqui à procura de uma, estás a ver? Que é uma revistazinha que entregamos de forma gratuita em todos os jogos. E lá está, com uma antevisão, equipa com quem vamos jogar, destacar adversários, informações sobre o clube. Pronto, fazemos isto e entregamos de forma gratuita. Lá está, principalmente para chegar aqui aos digitalmente excluídos, malta que se calhar não frequenta redes sociais, malta que não tem telemóveis, etc. Para conseguires apelar a tal massa adepta um pouco mais velha que eu te perguntava há bocado, se calhar fica um bocado excluída, pronto, acabaste de responder, não fica. É bastante interessante e lá está, é um bocadinho um inglesar dessa... Sim. Do Passo, na medida em que isto é uma coisa muito inglesa. Estes posters, sim, nós bebemos dessa, lá está, dessa cultura inglesa. Não é algo que eu não sei se mais algum clube fará em Portugal. Eu sei que há clubes, sei que o Vizela tinha uma revista digital, vi que o Arauca agora também lança uma, mas acho que é mensal, física e em todos os jogos em casa. Acho que devemos ser os únicos em Portugal que fazemos isso e continuamos a fazer mesmo na segunda divisão. Certo, posso dizer, pessoal, porque vou regularmente a Alvalade, que às vezes num mês ou outro, acho que é uma vez por mês, o Sporting tem uma revista dessas mais dedicada ao Sporting, mas é por iniciativa da Betano, ou seja, é a revista da Betano, mas que tem um foco no Sporting. Acho que também fazem com o Porto. Pronto, sim, faz sentido. Mas, por exemplo, o Sporting tem o jornal do Sporting, não é? O Porto tem revista a Dragões, etc. Aqui estamos a falar na ótica do Match Day Program e estamos a falar
lá está, por exemplo, se calhar isto na ótica de um Porto, Benfica ou Sporting, se calhar, como já tem todos esses canais de comunicação, se calhar isto não faria sentido, estás a ver? Lá está, Claro. adaptar um bocadinho ao contexto, mas para clubes da nossa dimensão eu acho que faz todo sentido, pelo menos da minha ótica, não é? E isto acaba por ser giro porque tornou-se algo que não é apenas um meio de comunicação, acabou por se tornar um objeto de colecionismo, acaba por também ter essa parte. Sim. Claro que sim, até é uma forma quase que... Também, ou seja, por malta mais velha ter também hábitos diferentes de leitura. É uma forma de incentivar a que as pessoas cheguem mais cedo ao estádio, se calhar, porque, olha, vou ali chegar meia hora, 40 minutos para ter tempo para ler aquilo, conhecer o adversário e só depois ver o jogo. Acho bastante interessante. Olha, nós no final dos episódios temos aqui umas rubricas e hoje não vou dar a minha, que normalmente é trazer algum facto, vou dar a do Rodrigo, quase em homenagem à internet dele. Porque também achei o gancho que ele arranjou muito interessante. Portanto, explicando, a rubrica dele é o emplastro. No fundo, ele vai buscar algum jogador num contexto onde a malta normalmente não sabe que ele esteve ali. Portanto, tentar descobrir alguém num contexto onde um gajo fica, pá, que raio, este gajo não devia estar aqui todo ou não sabia, etc. Ele hoje escreve-me, se quiseres, isto não é bem um emplastro, mas é mais uma homenagem dos primeiros jogadores que conheci do Passos no FIFA 10. E abrindo aqui o link 00 que ele mandou, está a falar então do Manuel José, que pronto, ficou-lhe na memória, que passou pelo Porto, pelo Boa Vista, pelo Vitória, pelo Cluj e esteve umas boas 7 épocas no Passos Ferreira. E fica aqui esta tal memória dele, já agora. Se tivesse alguma memória em particular deste jogador, não sei. Feliz ou tenho uma memória muito feliz do Manuel José. Nós jogamos aqui com o Estoril Praia na época de 2012-2013. Essa história é incrível. Nós estávamos a jogar o jogo aos 70 e qualquer coisa minutos, estava 0-0 e um nevoeiro, uma coisa à Nacional da Madeira. O jogo não pôde continuar e ficou adiado para o dia seguinte. Eu acho que faltavam jogar 12 minutos ou uma coisa assim do género. E foi curioso que depois, no dia seguinte, o Estoril Praia veio fazer aquele aquecimento para os 12 minutos que faltavam e o Passos não veio para o aquecimento. Ou seja, o Passos acabou por fazer o aquecimento num campo que existe aqui na Mata Real. Fez o aquecimento longe dos olhares de toda a gente, porque ensaiaram uma jogada e a verdade é que quando o árbitro apitou e recomeçou o jogo, eles executaram essa jogada e o Manuel José marcou o golo e ganhamos 1-0. Portanto, o Manuel José, sempre que me falam do Manuel José, lembro-me sempre desse jogo. Deste quase que xadrez fora de campo, muito, muito porreiro. Olha, Rui, a menos queiras dizer mais alguma coisa, não te chatei mais. Quero agradecer muito a tua presença, acho que foi uma conversa bastante porreira. Nós, ano passado, até tínhamos perdido um bocadinho quase que a rotina e o hábito de trazer convidados também, porque lá está, como expliquei no início, o painel aumentou e isso às vezes pode dificultar a moderação de uma conversa, mas queremos voltar a ganhar esse hábito este ano e acho que tu foste a forma certa de começar. Elogiar também a abertura e a leveza, tal como no Passos. Abordar se calhar aqui um tema ou outro, se calhar um pouco mais negativo, digamos assim, e agradecer-te bastante. Eu é que agradeço a oportunidade de falar sobre o Passo e sobre o trabalho que eu e a minha equipa desenvolvemos aqui, dar-vos um bem-aja por também quererem ouvir histórias de outros quadrantes do futebol português, não quererem ouvir sempre os mesmos. E pronto, e dizer à malta que nos está a ouvir e que aguentou até aqui que sigam o Passos para eu continuar a justificar o meu emprego. para o salário continuar aqui na conta, que também é algo importante. Portanto, muito obrigado à malta que ouviu também. Continuem a acompanhar o 78, fazer também a menção, obviamente, ao Passos Ferreira para, mesmo não sejam adeptos, apoiarem o conteúdo, que é algo espetacular, pelo menos na minha perspectiva, e perceberam também aqui um bocadinho melhor o backstage. Portanto, acho que a relação também fica diferente. Muito obrigado e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo, 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 golo. Balotelli, Aguero!
Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!